Oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 9 horas. A gente está se acertando de chegar assim um pouquinho mais tarde, mas acho que tá bom esse horário, né, gente? Então, eu estou aqui acertando a cama, vai ficar bonitinho para nós. Podemos nos falar melhor. Aqui, isso, aqui, isso. Tá bom assim, tá? Então, queridos, hoje estava pensando, o que nós vamos conversar? Tem várias coisas para nós conversarmos. Vamos falar sobre instruções. Como são as nossas instruções? É importante dizer que nós fazemos as instruções na Porta do Sol com muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado mesmo. Uma das coisas que a gente tem mais atenção são as instruções. Então, elas se dão da seguinte forma. Então, a pessoa entra na Porta do Sol, ela tem aquela palestra de Nausa, que já é uma instrução, Ela tem uma palestrinha inicial um pouquinho, que eu falo no começo dos trabalhos. Cada vez eu estou falando um pouco menos, porque eu acho que, né? E depois ela participa dos seminários do feitio. Porque a gente pôs 4 seminários, então, das 4 estações, que a pessoa se inscreve e participa. Às vezes a pessoa pode ir, mas não participar. Então, a gente considera quando a pessoa realmente se inscreve e fica lá e assiste. Então, depois disso, a pessoa pode se tornar membro se ela quiser. Então, nas instruções, nos seminários, as pessoas, ou quem dá os seminários são pessoas que já são membros da Porta do Sol e já estão sabendo mais sobre aquilo que elas vão falar. Então, falamos sobre o mestre Irineu, sobre a própria Porta do Sol, sobre como é que funciona o xamanismo, sobre chakras, sobre binário, sobre o próprio feitio, e aí vai, ensina da passe, fala sobre cromoterapia, fala sobre, nossa, fala um monte de coisa ali, sobre os livros que eu escrevi, outros livros da Ana Bessan também, que a gente indica, também é falado ali. Fazemos passeios no ciposal, mostrando que jeito é o cipó, como ele é colhido, como é que é feito, da chacrona. Nesse período de feitio tem as caminhadas, que também tem palestras. Então, toda aquela vivência faz parte desse seminário. Então, a pessoa tem 4 seminários ao ano que ela faz. O seminário tem um custo também, mas é muito acessível, muito nada assim exagerado, nem muito aquém do que ele vale. É só tão pouco que é mesmo uma ajudinha ali de custo. Né? Então a pessoa fala assim, não, mas agora eu quero me tornar membro. Então daí que ela vai se tornar membro, é que ela vai, se ela quiser, se ela pedir, entrar num grupo de intercessão, de instruções. E às vezes a pessoa nem se liga logo de cara, demora. Às vezes vai em algum grupo de instrução, mas não entra, só fica, assiste assim, para ver se gosta, não gosta. Até que ela decide entrar num grupo de instrução. Então aí quando ela entra no grupo de instrução, ela vai ter aula, vai ter palestras, conversa, aprofundamento do conhecimento. Então, aí ela vai aprender realmente a dar um passe, ela vai saber sobre os núcleos que tem na Porta do Sol, que não são muitos. Nós temos, vamos falar, são núcleos de guardião, coral, do já, do UFA, que é de trabalhos, de instrução. Ponto. 5. Antes, no passado, a gente tinha mais núcleo? Não tinha mais núcleo. Às vezes parecia ser porque tinha muitas portas que depois eu vi que não funcionava ter muitas portas. Não, a gente não pode crescer de repente, tudo tem que ser muito devagar, então nós fechamos. Então, cada porta tinha mais 5 núcleos. Repetia a mesma coisa que a central. Então, parecia muito, mas não era, era um só. Então, é isso. Então, o que a gente faz é isso. O que a gente faz mais? A gente se encontra para fazer ensaio, reunião, ensaio antes dos trabalhos, algumas reuniões que pode ser ou não dentro da casa, dentro da Porta do Sol.
Então, como é que a gente escolhe os instrutores? Assim, a pessoa faz, agora mesmo, passa pelas instruções, as primeiras instruções, fui eu que dei, foi a Vilma, foi a Leona, os membros mais antigos que vão fazendo e vão dando. Esses foram se tornando instrutores e nós fomos formando mais instrutores. Então, concluímos que cada um fica assim com uma turma um ano. Um ano faz uma turma, quando chega no Santo Antônio, todo mundo muda de turma. Porque se apega demais um ao outro, daí não vira mais nem, não é mais nem grupo de instrução, já é quase outra porta, porque ficam assim grudados e o instrutor se torna quase um pai, uma mãe daquelas pessoas e vice-versa. Há um apego de ambas as partes que, pelo amor de Deus, então a gente viu que isso é muito ruim, porque às vezes a palavra de um e de outro se torna lei, né? Se torna lei. Então, não pode ser dessa forma, não pode ficar grudado dessa forma assim, porque fica muito ruim para as duas partes, porque na hora de mudar de turma é uma choradeira, é uma coisa, parece que é uma separação de casal, né? Então, nós concluímos, depois de algumas experiências e formas de fazer, que a melhor forma é que de ano em ano muda, o instrutor muda de turma e cada um muda de instrutor também. Então, e um ano é o suficiente, todo mundo já sabe que depois de um ano vai mudar. E cada instrutor tem seu assistente. Então, o assistente desse ano se torna instrutor no ano seguinte. E aí escolhe um assistente. E assim nós vamos mudando os instrutores com as turmas que vão vindo. Então, a gente viu, tinha assim, grupo A, B, C, D, GEA, Gaia. Então, a gente teve assim, vários grupos de instrução aprofundada. Hoje, nós fizemos diferente. Nós fizemos diferente. Porque senão fica uma turminha que é do Gaia, do GEA, é melhor do que quem está na instrução A. Eles e eu. Fica uma coisa assim, sabe, muito... nossa, você forma uma elite dentro dali, não é nada disso, mas fica, sabe? O ser humano é a cabeça fraca. Então, para evitar isso, a gente está assim, deixando assim, mais um conhecimento mais acessível, mais junto, menos destacado, assim, dá menos força de hierarquia. Então, para isso, então, eu comecei a escrever livros. Então, tudo que está na instrução, ele fazer de como funcionam as instruções. Eu escrevi um livro falando assim, Instruções da Porta do Sol. Então, todas as perguntas que pode fazer, uma pessoa pode fazer sobre a Porta do Sol, está escrito ali, porque cada um falava uma coisa. Aí daí falava, a Ana Vitória me disse. Aí quando chegava para mim, falava, você disse. Eu disse? Eu não lembro. Não, mas você disse. Puta, mas eu não lembro. Mas você disse. Daí eu ficava assim, se eu tinha dito ou não. Então eu comecei a escrever. Comecei a pôr em livro. Porque eu falei, vai que eu disse e não lembro. Vai que eu falei uma bobagem e não lembro. Não. Daí comecei a escrever, pôr livro. Datar, para que minhas palavras não fossem distorcidas, né? Ou então não fosse assim, mal interpretado, mal compreendida. Ou eu também não tivesse mais cuidado para falar. Então, cada vez eu me tornei mais cuidadosa para expressar o meu pensamento. Então, então a gente eliminou esse negócio de grupos, altos grupos. Então, como foi? Eu comecei a escrever livros e agora pedi para os instrutores, quando dão suas instruções, entrar ao vivo com a sua turma, cada um tem sua turma, deixa gravado, porque quem não pôde ir começa tem acesso àquilo que ele falou e pode perguntar e conversar mais. E estuda quem quer. Daí fala assim, mas nem todo mundo quer ir, falta, muitas pessoas faltam. Tem gente que só quer ir na Porta do Sol, tomar o seu sacramento, ir na sua festinha, conversar com seu amigo, ele não quer muito mais coisa que isso. Uma hora ou outra ele quer ler um livro, ele vai deixar às vezes para estudar lá mais para frente, não ali naquele momento da vida dele. Então não tem importância, não tem importância. Então está lá gravado, se a pessoa quiser ela acessa 1 ano depois, 2 anos depois, não tem importância. Aí foi então que eu tive a ideia de começar a entrar ao vivo e gravar, deixar gravado lá essas coisas que eu estou falando. Não é nada demais, na realidade, essas coisas que eu estou falando. Então, você vê que
explicando como é que funciona. Então, aí a pessoa vem para as instruções, não custa, não tem custo, não tem custo. Eu faço na minha casa, a gente pode fazer na casa dos outros, dos membros que oferecem, não tem para fazer em praça pública, não há problema nenhum. E cada um, se puder, e se quiser, traz alguma coisa para ajudar lá em Marinque. A maioria, se a gente fala muito, daí traz. Entre 10, 3 traz. Mas a maioria não traz nada. Essa é a verdade. Às vezes traz uma coisa para comer naquela hora, mas não traz para deixar para colaborar na despesa da Porta do Sol. Essa é uma verdade. Então, mas eu percebo que também a gente não pode ficar falando muito, porque é a pessoa, ela colabora com o outro, ela não colabora. Né? É assim que ela mostra quais são as suas dificuldades. Né? Então, mas a pessoa não pode, não é, um quilo de sal pode comprar, um quilo de açúcar, não é verdade que não pode. Muita gente que pede muita bolsa, a gente tem bolsa, então a gente inventou esse sistema de bolsa. Tem bolsa pra caramba, o que mais tem na porta é bolsa, né? Pede bolsa, não posso, não sei o que, daqui a pouco está indo para a Índia, está indo para a Grécia, está indo para não sei onde. Então, não é questão que não pode, entendeu? Então, viajando, morando em bairro bom e tudo mais, né? Então não é questão que não pode, então é questão de não querer dar. Eu percebo isso, não quer para fazer. Acha que não vale, então não dá. É isso, é isso. Não quer colaborar, ou colabora com o mínimo. Aí se deixa a gente chateado, deixa, mas não posso fazer o quê? Nada. Então, mas ao contrário de muitos outros, que colaboram muito, ajudam muito, mas um não faz no lugar do outro. Cada um faz pela sua própria consciência. Então, se a gente fala disso fala mais, mas nós está só falando de dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Embora eu ganhei essa tela que vocês estão me vendo falar, essa câmera que vocês estão me vendo falar, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Então, foi me dado pelo pessoal do Rio de Janeiro. Eles fizeram uma vaquinha e me deram, muito obrigado. Como o meu computador também foi me dado, muito obrigado. Eu ganho bastante presente, porque como é que eu vou fazer? É isso, eu aceito com muita gratidão. Aceito com muita gratidão. Muito obrigado a todos. Então, e assim a gente vai levando e vai fazendo. Ontem mesmo nós fomos lá no Marinque, regularizar os papéis da ONG, Paz Sem Fronteira, estivemos lá no cartório, fazendo um monte de coisa, aí fomos lá para o terreno, o Paraná já mudou, graças a Deus, já mudou. Ele é um que faz muito pouca instrução, mas ele está percebendo as coisas agora. Então ele estava no fundo da casa da Leona, do Rio, num quarto, e agora a gente construiu um quarto, uma cozinha e um banheiro bom, maior que muito AP aqui de São Paulo. Para ele está felicíssimo, levamos panelas para ele, arrumamos armários, o Luciano pôs na parede os armários, ficou a tarde toda fazendo isso. Vamos fazer uma fogueirinha na porta da casa, para dar um calor para ele. Isso tem custo de ser feito aí com a colaboração de todos os membros da Porta do Sol. Agora nós estamos arrumando a casinha das mães lá embaixo, e assim vamos andando. Então, essa consciência do coletivo, da plantação, sempre a gente teve que ter. Uma das maiores dificuldades das pessoas espiritualistas e das pessoas com dificuldades emocionais é saber quanto ela própria custa para ela. Então ela acredita ainda no Papai Noel, acha que Deus sabe todas as necessidades dela e Deus vai prover sem que ela peça, porque o orgulho é tão grande que não pede nem para Deus, nem para Deus. Então, quando a gente começa a tomar ayahuasca, a gente começa a perceber o tamanho do nosso orgulho. E as instruções, eles vão bater justamente nesse orgulho, que se chama assim de arrogância. Vai bater nesse lado, vai bater nesse lugar. Justamente nesse lugar da arrogância. Que faz como? Deus sabe o que eu preciso, não preciso pedir para ele. Então não quer pedir nem para Deus. Entendeu? Daí eu entendi assim, Deus nos deu o livre-arbítrio.
Nós temos aqui no planeta Terra o livre-arbítrio, quer dizer, podemos fazer tudo o que queremos. Se a gente não pede, ele vai entender que nós não estamos querendo. Nós temos livre-arbítrio para querer ou não. Entendeu? Tanto que você vê esses testemunhos na sessão espírita, nos círculos esotéricos, nos lugares por aí, que falam, aí eu ajoelhei e pedi para Deus. E Deus deu. Claro. Meu filho, está precisando. Né? Claro, claro. É claro, é claro. Ele pede que Deus dá. Então ele começa a ensinar. Isso tudo faz parte da nossa educação espiritual. Então, a nossa arrogância, que a gente faz com Deus, a gente faz com o mundo, bem, a gente faz com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, tem filho que acha que o pai e a mãe já tem que adivinhar o que o filho precisa, mesmo ele grandão. Ele não dá porque ele não quer, porque ele não gosta, mas não é, porque ele não sabe que você não pediu, você não dá para adivinhar tudo que o filho quer. É isso, então a gente começa a ensinar que a gente precisa pedir, a gente precisa informar. Então, nós, seres humanos, vamos aprender a nos comunicar uns com os outros, nos comunicar com Deus, nos comunicar com os vários planos, nos comunicar com as pessoas e com os diferentes, nos comunicar com os animais, nos comunicar com os vegetais, com os minerais, entender a linguagem do universo. Então, as instruções é isso. Então, são várias formas de fazer isso, da gente conseguir entender autoconhecimento, porque o nosso corpo tem tudo isso, né? Está entendendo nos conhecer a si mesmo, para poder conhecer o mundo, para poder... E por que isso? Para viver melhor no mundo, para viver de forma mais saudável, mais assertiva, e aprender a ser grato com Deus por ter nos dado tudo. E às vezes tem gente que acha que não, Deus fez porque quis, a gente está aqui em missão, tem gente que vive gritando, eu lembro quando era pequeno, eu via muito isso de pessoas, eu não pedi para nascer, não queria nem estar nesse mundo. Tá, não queria estar, mas está. Não pediu para nascer, mas nasceu e cresceu. Tá, gente, aceitar a própria vida. E nesse de aceitar a própria vida, veja bem, estou falando tudo de instruções, tá? Isso faz parte das nossas instruções. Só que a gente vai fazendo isso didaticamente, mas eu vou continuar falando dessa forma que eu estou falando. Aceitar a própria vida significa aceitar a vida tal como ela é. E nós, como os seres mais importantes, mais inteligentes da face da Terra, porque além de sermos dotados de sentimento, vibração, capacidade de entendimento, nós podemos falar, emitimos som, falamos de forma compreensível que o outro entende. E outros minerais vegetais também entendem aquilo que nós falamos, seja em que língua for. Mas ele entende pelo sentimento. Então, nós somos dotados de comunicação. Então, qual que é a nossa dificuldade na nossa vida? A comunicação. Justamente por o excesso de ser expansivo demais ou ser tímido demais, desconfiado demais e sabe Deus mais do que demais. Então, daí a pessoa precisa se corrigir, precisa acertar, se alinhar para poder se fazer entender. Eu ouvi muitas pessoas falarem assim, eu falo uma coisa, o outro entende outra, então desisto de falar, não vou falar mais nada, todo mundo me interpreta mal. Então para pensar, por que interpreta mal? Onde está o erro da linguagem? Organize seu pensamento de uma forma que você possa se fazer entender. Esse é um desafio que eu tenho para a minha própria vida. Organizar meu pensamento de uma forma que eu possa entender, o outro possa me entender. Para o outro poder me entender, eu tenho que entender a mim mesma primeiro. Eu tenho que ler, entender o que eu estou lendo, entender o que eu estou ouvindo, e não distorcer o que eu estou vendo, nem distorcer o que eu estou ouvindo, e nem o que eu estou sentindo. Então, se eu tenho medo de ver, de ouvir e de sentir, eu vou distorcer para ficar mais fácil para poder suportar. Então é onde a gente começa, não é mentir, começa a transformar em outra coisa que não é aquela realidade. Então o que nós vamos aprender a estudar? A sentir, a ver, a falar e a suportar a realidade
tal como ela é, respirar a coisa no seu lugar, sem aumentar e sem diminuir e sem tentar mudar, sabe? Pegar sem mudar, sem tentar mudar, deixar do jeito que ela está e entender ali. Então a gente tem muito exercício para fazer isso. Ler um livro, para mim, ler livro para mim é foi muito importante até hoje. Então, tem livros, vou dar um exemplo da Blavatsky. Quando eu li o livro da Blavatsky pela primeira vez, eu já contei isso para vocês. Nossa, eu achei muito difícil, muito complicado. Aí, então, comprei o dicionário, que tem um dos livros da esotérico, o dicionário dela. Comprei o dicionário, comprei umas 2, 3 dicionários para poder ler o livro e ver que ela fala em indiano, ela fala em sânscrito, ela fala em urubá, sei lá, mas e cita coisas que eu nunca tinha ouvido falar, então, nossa senhora, pelo amor de Deus, aí fica complicado. Aí que eu fiz? Passado 1, 2, 3 anos, voltei a ler o mesmo livro, e eu leio fazendo anotação. Aí comprei o mesmo livro, eu li o mesmo livro, daí eu vi que já não estava tão difícil, de alguma coisa eu já estava entendendo. E assim eu fui fazendo ao longo desses anos todos. Hoje em dia, não digo que ainda seja fácil, não vou ter essa arrogância de falar isso, mas está bem mais fácil do que já foi um dia. Está tão mais fácil que eu olho as anotações que eu fiz e dou risada. Tem umas anotações que eu fiz quando eu tinha 19, 20 anos, eu falo, nossa, meu Deus do céu. E olho, eu escrevi coisas assim, pus papelzinho, colei, porque eu não queria esquecer o raciocínio que eu tinha tido, e eu dou risada, eu acho muito divertido aquilo tudo, porque realmente você vai mudando a visão, vai entendendo melhor. E assim eu faço assim com outros livros, como Sertões, por exemplo. Vamos falar do livro Sertões de Euclides da Cunha. Pô. Eu tinha 14 anos, 12 anos, por aí, uma aula de português, o professor mandou a gente ler Os Sertões. Foi a primeira vez que eu tive contato com a literatura de Euclides da Cunha. Nossa senhora, eu achava um tédio, meu Deus do céu, ter que ler aqui. Mas li. Um livro igual dele que eu senti, assim, um tipo tédio, foi o Pêndulo de Foucault, que eu falei assim, o Pêndulo de Foucault foi até pior, porque o Euclides da Cunha, pelo menos, ele informava a história da realidade do Brasil. O outro ele fazia uma espécie de ficção em cima de uma realidade que ele achava. Porque essas coisas até melhor nem ler, porque atrapalha a cabeça da gente, mas eu li. Chegou num ponto que estava tão difícil, tão entediante a leitura, que eu falei, eu juro por Deus que eu vou conseguir ler esse livro até o fim. E por desafio a mim mesma, eu li o livro até o fim. Tá. Então, daí, passados uns anos, eu fui ler o Euclides da Cunha outra vez. Hoje eu até gosto, acho até legal. Muitas expressões que ele faz, compara com Guimarães Rosa, aquelas coisas todas, assim, a gente vai estudando e vai lendo, vai aprendendo, vai vendo, e se torna tudo muito interessante. E, pronto, mas para disciplina mental, tá entendendo? Não é tanto para você adquirir conhecimento literário, mas por disciplina mental mesmo. Então, quando você é pequeno, você quer ler livro que tem muita foto, muito desenho, letra grande, porque fica mais fácil, cara, é quase um livro infantil. Depois você começa a ler livro que não tem foto, não tem desenho, tem uma escrita mais elaborada, né? Para você ir aprendendo. Então, isso tudo é desafio para a nossa mente na comunicação. Faz alguma coisa? Faz com que a gente se entenda melhor, comece a falar melhor. E tem hora que também a gente aprende a não ter preguiça de falar, pronunciar as palavras de forma correta. Eu mesmo tenho hora que dá uma preguiça de falar, que doida, né? Ai, até para pronunciar uma palavra me enche a paciência, mas às vezes eu falo, não, vamos lá, vamos falar de forma correta as palavras. E muitas vezes não falam, dá preguiça. Hoje você fala, porque tem idade. Não, faz isso quando era nova também. Fazer isso quando era nova também. Tem uma hora que você fala, você não quer. Então, parece que vem uma coisa na sua cabeça que você não quer fazer nada. Você não quer nem falar nada com ninguém. Você já pensou, você acha que todo mundo já está sabendo. E tem a obrigação de reagir a seu favor. É isso que é o erro, está entendendo? Então precisa ser um certo esforço, precisamos ter um certo esforço para nos comunicar. Então, o que nós fazemos nas instruções.
a ensinar ao exercício da comunicação de várias maneiras, de várias maneiras. Então a gente faz festa, a pessoa vai, às vezes ela dentro de um personagem põe um nariz de palhaço, brinca, ela fica mais espontânea, ela fala mais, às vezes ela cantando, fala mais, dançando, se expressa melhor, até que ela começa a conversar e a ver, nossa, minha vida está melhor, mas está melhor porque você está aprendendo a se comunicar melhor e, além de se comunicar, aprende a se calar, que esse é o mais difícil, eu acho, porque você vê, se alguém te provoca, você vai para falar, para. Eu considero o máximo quando você vai para falar, você cala. Nossa, é tão difícil isso, tão difícil, porque a pessoa começa, quando ela dá a primeira palavra, para ela parar depois, meu Deus, parece que entrou todos os demônios ali no meio. A pessoa não consegue parar de falar. E fala coisas ruins, desagradáveis, ofensivas. Então, parar. Esse exercício de calar, eu vejo que estava vendo lá na televisão, o Supremo, o Tribunal, sabe? Julgando lá. Daí um fala, os outros ficam tudo calados ouvindo, assim, com atenção. Aí o outro espera o outro acabar para reagir. É um exercício que os caras têm, que eu vejo que eles provocam lá um ou outro e o outro está assim. Então, o que faz deles grandes juízes? Eles sabem falar na hora certa e se calar. Estuda, claro, evidentemente, estudou para isso. Mas se ele não aprender a se calar, não interromper o discurso do outro, ele não dá para ficar sentado ali, não é não? Então, aprender não, a se calar não é não falar na hora certa. Então, eu tenho um exercício que faz isso. Então, de manhã, geralmente para mim é de manhã, pode ser qualquer horário para quem quiser. Fica assim meia hora sem falar nada, nem aconteça o que acontecer, fica quietinho, 15 minutos, 10 minutos, mas dedica a começar a respirar. Isso, respira, fica quieto. É bom, tão bom quanto comunicar-se. Então é isso que a gente vai aprendendo a fazer, a nos comunicar de forma correta, a nos conhecer, porque o resto depois vem com muita facilidade. Agora eu vou... Nossa, quanta gente que está aqui, gente, o Franciele, oba, hoje eu falei melhor. Eu gosto muito de fazer isso que eu faço, eu acho que, nossa, eu adoro fazer. Pode ser útil ao próximo, o pouco que eu sei eu passo, eu não sei tudo, tem muita gente que sabe outras coisas, mas eu procuro pelo menos dar a base da coisa para a gente poder ir para frente. Nos tornar cada dia que passa mais humanos. Então o mundo começou quando a luz saiu da sombra e Deus disse, faça-se luz. E a luz se fez. É por isso que a palavra é muito importante. A palavra é muito importante. Então, eu agradeço a Deus por estar aprendendo constantemente, nunca ter parado de aprender. O aprendizado é contínuo, até o último dia da nossa vida na Terra, seja quantas vidas nós tivermos, nós vamos aprender. Nós temos que estar disposto a aprender. E para mim, aprender também é ensinar, porque cada vez que eu falo ensinar, mas na realidade, ao falar, eu estou organizando meu pensamento e estou aprendendo junto. Então, para falar, tem que ler, tem que estudar, tem que saber, então tem que aprender. Então, não é que estou ensinando, eu estou aprendendo junto. Eu tenho muito essa consciência. E quero ter a capacidade de aprender até o fim dos meus dias. Até o último dia da vida tá assimilando novos conhecimentos, reavaliando a vida e tomando cuidado muito com o que eu falo, com o que eu leio, com o que eu escrevo. E tendo a coragem de toda vez que eu fizer uma coisa errada, ter capacidade de assumir e pedir perdão. Porque o ladrão na cruz, que estava do lado de Cristo, ele nem pagou karma. Ele pediu perdão para Cristo. Cristo falou, hoje mesmo estarás comigo na casa do meu pai. Então, reconhecer as coisas que faz que não estão boas é uma virtude de cura. É isso. Então, eu quero agradecer a vocês e a gente já está lá. Tá bom, queridos? Beijão, 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 beijão no seu coração.